Defensor do pobre, herói ou monstro de sangue frio? Muitos têm opiniões e pontos de vista conflitantes sobre o revolucionário marxista Ernesto Che Guevara de La Serna. Algumas perspectivas das pessoas mudam depois de ler vários fatos sobre ele, enquanto outras permanecem as mesmas. Hoje veremos 5 curiosidades sobre Che Guevara. Che Guevara foi um conhecido revolucionário, era formado em medicina, e fez uma viagem pela América do Sul, o que o atentou para o estado de pobreza em que a população carente vivia. Durante sua segunda viagem pelo mesmo continente, conheceu cubanos que o convenceram a se juntar à Revolução Cubana. Foi um dos grandes nomes dessa revolução que derrubou a ditadura de Fulgêncio Batista, e esteve ligado com o comando e treinamento de tropas. Durante mais de 6 anos, ocupou cargos importantes no governo de Cuba, e passou seus últimos anos lutando no Congo e na Bolívia. Ele era argentino, e não cubano, como muitos pensam, por ter se destacado como um dos idealizadores e principais comandantes da Revolução Cubana. Nasceu em 1928 na cidade de Rosário, na Argentina. Primogênito de 5 irmãos de uma família hispano-irlandesa de classe média alta, viveu seus primeiros anos em Buenos Aires. Aos 2 anos, teve o primeiro ataque de asma, e a família optou por se mudar para Córdoba, região de maior altitude, onde morou até os 19 anos. No período, ainda não militava politicamente e preferia dedicar seu tempo à leitura de poesia e filosofia existencialista. Che Guevara ficou muito famoso por realizar uma viagem pela América do Sul no primeiro semestre de 1952, mas antes dela, ele realizou uma viagem de 4.500 quilômetros pelo noroeste do território argentino, inclusive passando por Córdoba. Ele ainda trabalhou como médico em um petroleiro, no ano de 1951. Foi em janeiro de 1952 que Che Guevara e seu amigo Alberto Granado iniciaram a famosa viagem pela América do Sul. Nessa aventura, Che e seu amigo partiram montados em uma motocicleta Norton, e com pouco dinheiro, passaram por Chile, Peru, Colômbia e Venezuela. A moto estragou enquanto estavam no Chile, e a viagem seguiu a pé e por meio de caronas. A empreitada foi registrada no que mais tarde se chamaram de os Diários de Motocicleta, e serviu para que Guevara tivesse um contato maior com a miséria e a classe trabalhadora do continente. Apesar de ser uma figura quase que mitológica de um revolucionário em nome da justiça e da igualdade, o fato é que Che Guevara tem em sua biografia alguns pontos importantes que podem jogar por terra boa parte dessa aura mitológica. As execuções são exemplos claros disto. No início de 1959, o calor da tomada de Havana e dos combates que se seguiram não esfriaram. Em meio à incerteza quanto ao triunfo do movimento socialista em Cuba, se discutia o que fazer com os prisioneiros que haviam defendido o governo de Batista, o ditador deposto. Eram militares acusados de tortura, crimes comuns e execução de rebeldes. Che não escondeu sua posição sobre o assunto. Para ele, a revolução só triunfaria se todos fossem julgados, e defendia a execução dos condenados. E assim foi. Em La Cabanã, uma antiga fortaleza construída pelos espanhóis no século XVIII, em 1959 foram fuziladas dezenas de pessoas no que ficou conhecido como El Paredón. Até 1960, entre 200 e 700 pessoas foram mortas. Até hoje, cubanos contrários ao regime de Fidel citam o episódio como um assassínio indiscriminado e culpam Che pelas mortes. Quando discursou na ONU em 1964, defendeu o fuzilamento. Fusilamientos, sí, hemos fusilado. Fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Che era a favor da presença de mísseis soviéticos em território cubano. De fato, ele participou ativamente do acordo militar com o governo soviético, que em julho de 1952 instalou armas nucleares em Cuba. Para ele, a presença dos mísseis protegeria a ilha de uma invasão. O presidente John Kennedy deu um ultimato aos soviéticos para retirarem as armas. Caso contrário, ameaçava retaliar. Em outubro, Khrushchev concordou em levar os mísseis de volta. Che e Fidel sentiram-se traídos.
foi o mais próximo que o mundo chegou de uma guerra nuclear. A mais famosa imagem de Che Guevara, que entrou para a história como um dos símbolos mais persistentes da cultura pop, foi tirada durante um memorial que era dedicado às vítimas da explosão de La Coubri. No porto de Havana, o cargueiro francês La Coubri explodiu de maneira inesperada e suspeita, em 4 de março de 1960. A tragédia causou a morte de pelo menos 100 pessoas, e muitas outras ficaram feridas. Che Guevara estava próximo do local quando isso aconteceu. O episódio fatídico chocou a ilha caribenha. Assim, uma homenagem foi organizada no cemitério Colón de Havana, pelas autoridades cubanas para relembrar as mortes que ocorreram no acidente. Estavam presentes o guerrilheiro, que na época era o ministro da indústria do país, Fidel Castro, e alguns membros do governo, e de repente, o fotógrafo Alberto Corda conseguiu capturar um Che Guevara que olhava para o vazio. Che Guevara acreditava que o único jeito de conseguir derrubar os Estados Unidos seria criando muitos Vietnãs ao redor do mundo, para que o país capitalista tivesse de dividir suas forças e acabasse sofrendo novas derrotas. No entanto, a verdade acabou se mostrando bem diferente, já que ele tentou iniciar sua trajetória de espalhar a revolução pelo mundo no Congo, no que acabou se convertendo num fracasso retumbante. Anos depois ele acabaria sendo morto durante uma tentativa fracassada de levar a revolução ao solo boliviano.